O discípulo de Cristo Rei, eu, mensageiro intérprete Francisco dos Santos, apresento a casa de oração pela fé e arca de aviso na nação Brasil e para o mundo. Em nome do Rei Jesus, que disse a Tomé, e não seja incrédulo, mas crente. Na Bíblia está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas, ô homem vão, queres tu saber, a fé sem as obras é morta. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Confessa que conhece a Deus, mas nega-no com as obras, sendo abominável e desobediente e reprovados para toda boa obra. Na Bíblia está escrito: aquele que diz eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Na Bíblia está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Ali caem os obreiros da iniquidade ou do pecado. Cairão e não se poderão levantar, e zombará cada um do seu próximo, e não fala a verdade. Ensina a sua língua a falar mentira, e anda se cansando de obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano, e pelo engano recusa conhecer-me, diz o Senhor. E não diz no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporal e a tardia a seu tempo, e a semana determinada da seca nos conserva. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpio se acha entre o meu povo. Diz o mensageiro intérprete Francisco dos Santos: recebi do céu a interpretação de que o novo dia começa no nascer do sol. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Apóstolo Paulo diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Diz o mensageiro intérprete Francisco dos Santos: pois a interpretação é essa, que o novo dia começa no nascer do sol, e não à meia-noite nem no pôr do sol, como aprenderam ouvindo um dos outros ou de cor. Pois a 1 hora depois do nascer do sol é a primeira hora do dia, e não 7. E no meio-dia, o luminar maior nas alturas, governando o dia, é 6 horas do dia, e não 12. Ora, nós sabemos que depois do meio-dia o sol continua governando o dia e esquentando a pele do povo, até o pôr do sol, pois no pôr do sol é às 12 horas do dia. Não tropeça porque vê a luz desse mundo. Jesus se referiu o luminar maior, o sol, que até os pecadores vê a luz do sol, ou a luz desse mundo. Ora, nós sabemos que a noite começa no pôr do sol em diante é a noite.
pois a 1 hora depois do pôr do sol é a primeira hora da noite, não 7. E a meia-noite é 6 horas da noite, e não 12. Provo pela Bíblia Sagrada que depois da meia-noite a noite continua. Porque na Bíblia escrito está: testemunha verdadeira não mentirá, e o que profere mentira não escapará. Eu, mensageiro intérprete, Francisco dos Santos, digo, não é que o povo no Brasil peca contra o Senhor Deus. Por quê? Estão contando a noite desde o meio-dia. Como não entendeis ainda? Assim também vós estáis sem entendimento, não entendeis que do meio-dia ao pôr do sol é 6 horas contadas, do pôr do sol à meia-noite mais 6 horas contadas. À meia-noite, pela enganação do grande dragão vermelho, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, porque é mentiroso e pai da mentira, ajunta as 6 horas contadas do meio-dia ao pôr do sol, com as 6 horas contadas do pôr do sol à meia-noite, e as transforma em horas da noite, dando esse falso testemunho. É 12 horas da noite, não é isso falar mentira? Não é isso pôr a mão com o ímpio para ser testemunha falsa? Não é isso enganar o próximo? Não é isso pecado, engolir o pecado como água, contar a noite desde o meio-dia? E Jesus dizia: o engano contamina o homem. O Cristo Reis disse: se guardar o meu mandamento, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Se eu não viera, neles houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por 2 palavras serás justificado, e por 2 palavras serás condenado. Então dirá também os que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve crendo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Diz o mensageiro intérprete Francisco dos Santos, o guerreiro da fé, da verdade e da caridade. Convido a todas as pessoas na nação Brasil e no mundo: se queres escapar do fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, siga-me, para nós seguirmos a Cristo Rei, o Filho de Deus Pai, e da bem-aventurada Maria, mãe de Jesus, que disse: a vida é eterna e o castigo é eterno. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Todo povo é convidado a procurar salvação. Disse-lhe apóstolo Pedro: salvai-vos dessa geração perversa. Arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, ia ter com ele, era batizado por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quem é sábio e sábio é para quem entenda isso. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, e tu livraste a tua alma. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade, e tornar a despertar, desprendendo o laço do diabo em que a vontade dele estão presos. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia mentira, para que seja julgado.
todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade ou no pecado. Diz o Senhor, pois maldito seja o enganador. Homem mau e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Ninguém oprime ou engane a seu irmão em negócio algum. Por quê? O Senhor de todas essas coisas é vingador. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Escolhi o caminho da verdade. Amém.